Dia 3 de outubro, 27º domingo do tempo comum. Te acolho para a meditação do Evangelho de hoje. Já peço que você deixe o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha e evangelize essa mensagem de hoje. Meditemos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 2 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje baseia toda a doutrina cristã católica sobre o sacramento do matrimônio. Para nós, o casamento não é só uma bênção, mas é um sacramento que provoca uma união entre homem e mulher. E como Jesus disse no evangelho de hoje, é uma união por toda a vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Por mais que o tempo mude, por mais que a cultura se modifique, essa doutrina sobre o sacramento do matrimônio é algo que nós não podemos mudar. Muitas vezes as pessoas dizem que a igreja devia atualizar os seus ensinamentos sobre o matrimônio, mas existe um pequeno obstáculo que não permite que a igreja mude o seu ensinamento sobre a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, o matrimônio é por toda a vida, não existe o divórcio. E aquilo que impede a igreja de mudar é justamente essa passagem do evangelho de hoje. O próprio Jesus diz que quando acontece essa união entre homem e mulher pelo matrimônio, nada pode romper esse vínculo gerado. Eu sei que muitos são os casos de fracasso, muitos relacionamentos em que talvez nem por culpa de uma das partes o casamento não dá certo. E quanto sofrimento isso traz para as pessoas. Eu sei que talvez você que já viveu um casamento que fracassou, o quanto você sofre por isso, o quanto você talvez lutou pelo seu casamento e não teve mais como. Jesus com certeza conhece a sua dor, sabe os seus motivos, mas aquilo que nós não podemos negar é que o sacramento é para sempre. Por mais que ele possa fracassar pelas falhas humanas, não podemos banalizar esta união. Por isso que nós devemos trabalhar muito na preparação para esse sacramento, para que quem celebra o matrimônio tenha consciência do passo que está dando, as duas partes, né? Às vezes, uma das partes tem consciência e a outra nem tanto. Mas é importante trabalhar muito o antes. Período de namoro, tempo de noivado, viver bem esse tempo, no conhecimento, conhecer os defeitos do outro e saber que o casamento não resolve nada. As pessoas casam pensando, depois do casamento as coisas melhoram. Não melhora nada, só piora. Então é preciso ter esse conhecimento mútuo, esse amadurecimento para que a decisão pelo casamento seja muito bem tomada. E
Você que talvez tenha fracassado, confie na misericórdia de Deus, né? Confie na igreja que não é alheia ao sofrimento de vocês. O fato de não poder comungar, você que talvez está numa segunda ou terceira união, numa nova união, tudo isso causa muito sofrimento. Mas se você não fez, eu convido você a conversar com o seu sacerdote, buscar a orientação para o seu caso e ver aquilo que é possível fazer. Mas que você tenha consciência que não é falta de vontade da igreja, não é a igreja que exclui ninguém, a igreja apenas defende um valor que é defendido pelo próprio Jesus, que é o matrimônio, uma só vez por toda a vida. Então que nós possamos buscar essa fidelidade, você que está casado, que você busque sempre renovar o seu amor, a sua fidelidade, o seu compromisso. As dificuldades aparecem sim, mas em Jesus tudo pode ser mudado. Entregue o seu casamento a Jesus, entregue o seu relacionamento ao Senhor e vamos pedir hoje que a bênção de Deus recaia sobre a nossa família, seja ela qual for, mas que tenha o olhar e tenha a misericórdia de Deus com certeza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.